Teresina, há uma decisão dos vereadores de aumentar esse valor das emendas parlamentares. Eles atribuíram esse aumento do percentual de 1% da receita líquida para as emendas para 2%, o que coloca aí R$2.400.000 em emenda destinada a cada vereador. Eles justificam através de uma adequação à legislação federal, à Constituição, que prevê esses 2%. A Prefeitura disse que poderia ser até 2%, argumenta que esse aumento no valor das emendas vai gerar um problema, mas o fato é que o veto foi derrubado no plenário da Câmara de Vereadores, inclusive e com por votos vereadores da base, votos da base do prefeito da pessoa. A base do prefeito, João. E pô, o vereador que vota contra o prefeito da base? O vereador Alain Brandão, que é o presidente da comissão e é da base do prefeito, falou? Falou, ele justificou essa votação e também foi questionado, claro. Aí ela é lá em causa própria, não tem justificativa, né? Não. Eles fizeram um pague-se-me. Não, agora eu quero entender, João. Fizeram um pague-se-me. Esse aumento aí não beneficia nem 100 anos os seus vereadores. Aí eles vão dizer, não, beneficiou nossas emendas. Me poupe. Todo mundo sabe que isso é um papel de troca política. Moeda de troca política. E aí o Alain Brandão foi questionado sobre ele ser da base e ter votado contra? Isso. Olha a explicação dele. Ele explica o reajuste sobre esse fato da base. Vamos lá. Alain Brandão. O percentual era de 1% da receita corrente líquida, passa para 2% da receita corrente líquida, prevalecendo 50% de 2% para gastos exclusivamente na área da saúde. Fica na proporção de 2.400.000. Da mesma forma, sou da base, mas nesse momento nós estamos agindo em forma da legalização das emendas parlamentares dos vereadores. Então não tem que se questionar base ou oposição nesse momento, e sim a parte legal do que é de direito e é dever nosso enquanto vereador. Não tem que se... Olha, ele disse aí, João. Não tem que se questionar a base ou a oposição nesse momento. Ele falou aí, João. Eu acho muito conveniente o cidadão ter os cargos, dizer que é da base, usar o nome, usar a estrutura e votar contra o prefeito. O prefeito é que não compreendeu aí como é que a banda toca, né? Tá na hora do prefeito acordar e ver quem tá com ele e quem não tá com ele. E a maioria que tá aí não tá com ele. Apenas ele vive essa ilusão, né? Inclusive tem as imagens, Amadeu, porque não foi só ele, vereador Alanda, que é da base, que votou pela derrubada desse veto. Tem aí a imagem do plenário, aquele momento em que os vereadores se levantam para manifestar seu voto. Então, quem levantou foi quem se manifestou pela derrubada desse veto. A gente vê outros nomes da base do prefeito, como o Marquinhos Costa, ele também está ali do lado, inclusive, do Alain, se levantou. A gente tem a própria vereadora Poliana Rocha, que tem indicação na gestão. Outro nome que a gente viu, Capitão Roberto Valqueiroz, que indica o Assad Sudeste junto com os outros dois vereadores. Então, isso é base. Diversos outros nomes da base também se manifestaram em favor da derrubada desse veto. Vamos lá com a hora em que o Alain Brandão fala com o presidente, com o líder do prefeito, Nájila. Mostra aí, ó. O Alain Brandão votou contra, mas aí ele foi lá e fez um aceno ao Zé Lira, viu, João? João Carvalho. Ari, ó. Olha, tamo junto. Já foi num outro momento. Tamo junto, né? Eu ouvi, foi... Imagine se não tivesse separado, né, meu amigo? Roda de novo aí, ó. Na verdade, volta um pouquinho ali, ó. Ari, eu não conheço leitura labial, mas eu acho que ele disse assim, tamo junto, meu amigo. Quer ver? Você acertou em cheio, ele disse, tamo junto, meu amigo. O que ele disse assim, agora, só para colocar textual, porque eu escutei, eu tirei o áudio porque tinham dito uns impropérios não publicáveis ali em outra conversa. Ele diz assim, olha, você sabe que eu tô com você, mas hoje não dava, porque ele alega justamente que a Câmara iria tomar uma decisão inconstitucional, segundo o presidente da comissão. Posso bater a real? Rapidamente, vamos lá. Próximo ano é um ano eleitoral. O que os vereadores fizeram? Dobraram o valor das emendas que vão servir para entregar as obras nas comunidades. Eles estão viabilizando as suas reeleições. É dinheiro. E nessa reta final, eles não iam deixar esse veto passar. A explicação técnica que o presidente Enzo me deu é o seguinte, que eles estão, com outras câmaras de capitais, também estão fazendo
fazendo uma adequação à Constituição Federal. Depois do orçamento votado. Aumentou de 1.200.000 para 2.400.000, mais 50% será automaticamente revertido para a saúde e eles permanecem com o que já tinham, que é cerca de R$1.200.000. Explicação do vereador é a reeleição deles. Pronto, resumidamente. Eles estão garantindo dinheiro então, meu para a irmão, reeleição Nenhum deles. do município nisso aí, não tem interesse do município. Não tem interesse ninguém. O interesse é benefício próprio. Peça tudo a um político, menos o suicídio. Vamos votar contra ele? Mas agora falar que é de base, não tem base. Mas todos têm que dar. Ainda que não tem base Todos na têm Câmara. que dar uma justificativa, meu amigo. Tanto é que tiveram outras votações, só para exemplificar, de vetos da prefeitura e outras que favoreciam a prefeitura e foram votados como o prefeito pediu, como a base orientou, Foram como mantidos, líder, né? foram mantidos, né? Projetos da Caixa Econômica Federal. Então, esse projeto em específico é que foi Resta formado saber esse de onde consenso no eles vão plenário, né? remanejar esse dinheiro no orçamento para cobrir o custo. Né? Vamos agora ao meunorte.com, Nájila, por favor. O meunorte.com aí sobre o retorno gradual que já está ocorrendo da energia depois do apagão de hoje. Olha só aí, ó. meunorte.com, as informações. Após um apagão na manhã dessa terça-feira, a energia elétrica no Piauí está retornando gradativamente. 25 estados da federação, mais o Distrito Federal, foram afetados. Em nota, a Equatorial Piauí informou que o fornecimento já foi normalizado em parte dos municípios e segue ocorrendo de maneira gradativa o retorno. A empresa indica que houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, que consiste em um mecanismo de proteção da rede para restringir a perda de carga no sistema. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se manifestou agora há pouco sobre o apagão. Vamos ver o que ele disse. Olha, nós tivemos hoje, 8h30 da manhã, uma perda de carga de 16 megawatts, mas já está sendo recuperado, região sul, sudeste, centro-oeste, 100% normal. O nordeste já recuperou 80% e está recuperando rápido, e a região norte mais de 40%. Então a gente deverá, em poucas horas, se tudo correr bem, está tudo normalizado. E aí vai se investigar a causa dessa perda de carga. Mas a ação foi rápida do Ministério de Minas e Energia, dos seus técnicos, das equipes todas, e a recomposição está sendo rápida. A primeira-dama, Janja da Silva, fez um tweet polêmico também agora há pouco, a Poliana Oliveira. Amadeu, é um tweet à la Janja Lula, né? Tá aí, Ari, para você ler. Pois não, Ari? A Eletrobras foi privatizada em 2022. Era só esse tweet. Ou seja, ela faz uma conexão entre a privatização da empresa e esse apagão que o Brasil vive hoje. Tem sido o discurso dos parlamentares da base do presidente Lula, inclusive o próprio senador Randolph, líder do governo no Senado. A base não, do PT, porque lá também a base é igual a do prefeito aqui. Toda coisa tem que balançar, né, então, vamos lá com o tweet do Randolph, Ari. A conta da privatização irresponsável da Eletrobras chegou. Apagão em 25 estados e no Distrito Federal. Em 2020, vivemos as consequências criminosas da privatização do setor elétrico no Amapá. Foram 22 dias de apagão que afetou comércio, serviços, hospitais e escolas, gerando prejuízos incalculáveis a toda a população. No Brasil, vimos hoje um infeliz resultado da venda da Eletrobras a preço de banana no governo Bolsonaro, que comprometeu a segurança energética do nosso país. Agora 1h27. É tudo agora, a gente está dando aí a repercussão. E vamos mostrar aí, por favor, Nájila, a foto. Mostra a foto aí do ex-presidente da Eletrobras. Ele ontem pediu demissão. Hoje a Eletrobras é uma empresa privada. Você viu aí, a privatização ocorreu ano passado.
E ele pediu demissão ontem, Franci. Isso mesmo, Amadeu. O Wilson Ferreira Júnior, ele que inclusive atuou firmemente nesse processo de privatização da Eletrobras, ele renunciou ontem ao cargo de presidente da companhia e, obviamente, isso gerou muita especulação porque não foi explicitado o motivo dessa renúncia do Wilson Ferreira Júnior. Ele alegou foro íntimo. Isso, ele alegou Foro questões íntimo. pessoais, mas o mercado queria alguma explicação para a saída dele. Em seu lugar, assumiu o Ivan de Souza Monteiro, que Nós até temos o nome... nós temos aí o Ivan de Souza Monteiro também, tem foto dele aí. Ele que é uma espécie de coringa das estatais. Ele já teve no Banco do Brasil e tal. E agora chega a Eletrobras. Está ele aí, França. Isso, ele atuou na presidência da Eletrobras, inclusive entre 2016 e 2021. Ou seja, antes desse processo de privatização. É um nome que é elogiado pelo mercado, foi bem recebido o nome dele, mas gerou a repercussão negativa pela falta de um motivo mais explícito do porquê o Wilson Ferreira Júnior deixou a Eletrobras. Com esse apagão hoje, Amadeu, uma série de especulações dominaram todo o meio político, o meio econômico, com a saída do Wilson Ferreira, sem uma motivação específica, e esse apagão hoje. Porque é aquele ICI, só um pouquinho, João, porque é o ICI que acontece muito no Brasil, o índice de coincidências incríveis, ou índice de coincidências inacreditáveis. Você tem o presidente de uma empresa base para o Brasil, que eu sempre fui contra privatizá-la, assim como sou contra privatizar a Petrobras, enfim, Banco do Brasil e Caixa. Eletrobras não poderia nunca, mas privatizaram. E aí chega numa tarde de segunda-feira, o presidente dessa empresa privada, a maioria dos votos estão com iniciativa privada, e aí ele diz, não, eu vou sair, estou saindo, estou me demitindo, estou saindo, renunciando, e por questão de motivação pessoal, foro íntimo. E no dia seguinte, menos de 24 horas depois... 16 horas, Amadeu. 16 horas depois, você tem o maior apagão dos últimos 10 anos. Isso, o maior desde 2009, Amadeu. O maior apagão dos últimos 15 anos, 14 anos, desde 2009. É uma coisa... Tudo bem, pode ser coincidência, cara, mas é difícil da gente acreditar. Pois não, João? Eu acho que é o seguinte, primeiro eu fico desconfiado, Francisco, quando diz assim, fulano de tal é bem visto pelo mercado, então a população vai esperar. Porque aqui quando diz que um cara é visto pelo mercado, como aconteceu na Petrobras, significa que o povo vai entrar no fumo. A verdade é essa. Então vamos ser bem claros. A gente tem que acabar com esse negócio de dizer assim, ele é bem visto pelo mercado, ele é bem visto não sei o quê. Ser visto pelo mercado significa que você vai para uma posição não para trabalhar pelo poder público, mas para trabalhar por um interesse de um grupo financeiro e acabou. Não é muito aparência hoje, não. Mas também não precisa ser sectarismo. Sectarismo é a realidade no país. Pois não, Ari? Pois não. Olha, eu quero lembrar que o governo Lula e o próprio presidente vêm num embate nos últimos meses com a Eletrobras. Por quê? São 9 votos do Conselho de Administração. Quem é que toma as decisões? O governo só tem um. Então, a Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com uma ação dizendo que isso é inconstitucional. Se o governo tem 40% das ações... E 20% dos votos. Não existe isso. O governo só tem um voto. Então, ele quer 4 votos. É o Não, seguinte, porque a lei ó, da sociedade só vale para iniciativa privada. Quando chega no a governo, Eletrobras não vale, né? é um cálculo matemático inovador, conforme o Ari está trazendo. O governo tem 40%, aqui Quase metade, né? 40%. a gente está aproximando 40% das ações, quer dizer, do dinheiro colocado na empresa, e 20% dos votos. 10 é um de 9, ok. 15%, sim, vai sim. lá, fica Seria o normal 4, 15%. né? 4 é o que o governo Não, 4 quer não seria o dessa normal, não, ação. que a lei manda. Entra na É cabeça de proporcional. quem? Mas agora vamos falar com o Valdeluxo sobre o retorno da energia aqui no Estado. Então, boa tarde, Valdeluxo. Por favor, traga boas notícias. É isso mesmo, viu? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a toda a audiência do Agora. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou agora há pouco a retomada realmente do abastecimento de energia, né, desde as 8 horas e 31 minutos da manhã desta terça-feira. Todos os estados do Brasil, exceto Roraima, que tem um sistema próprio de distribuição de energia, foi realmente acometido por essa
apagão, né, nacional, gerando muito caos no trânsito, nas transações bancárias, um verdadeiro movimento que aconteceu ali, uma mobilização nacional nas cidades onde o metrô também é utilizado como meio de transporte, como São Paulo e Rio de Janeiro, muitos usuários sofrendo com o desabastecimento de energia. No entanto, o presidente anunciou agora há pouco que nas regiões Centro-Sul, Sudeste e também parte do Norte já estão sendo retomadas, já foram retomadas 100%, e na região Nordeste falta apenas 20% para essa energia ser reestabelecida. Segundo ele, os pontos mais críticos é o Maranhão, o estado do Maranhão e ainda o Piauí. O Ministério de Minas e Energia também já iniciou um processo para chegar a uma conclusão do que de fato pode ter acontecido, uma vez que não foi ainda esclarecido a causa desse apagão nacional, gerando aí muitos transtornos e caos para a população. Mais cedo, nós conversamos com o engenheiro eletricista Rogério, que apontou algumas das possibilidades do que teria ocasionado realmente esse apagão. E ele traz para a gente mais detalhes na Sonora. Todos nós fomos surpreendidos essa manhã por conta dessa ausência, dessa falta de energia em alguns estados aqui do nosso Brasil. Isso está diretamente relacionado a alguns problemas, como falha de equipamentos, a rede de energia está sobrecarregada ou até mesmo vandalismo. Nós falamos de vandalismo porque nós já tivemos situações em que alguma torre de energia, de linha de transmissão, ela acabou sendo danificada por conta de vândalos que acabaram ali danificando o sistema elétrico de potência. Isso impacta diretamente na economia regional, na economia estadual, na economia desses locais que ficaram sem essa energia. Para se ter continuidade dessa energia, o ideal é que nas indústrias, locais públicos, como escolas, hospitais, clínicas, linhas de produção, possuam ali o seu gerador de energia. Isso é um plano B. Essas empresas, esses locais onde há necessidade da continuidade dessa energia, é interessante possuir sim um plano de manutenção, um plano emergencial, aonde na ausência de energia, aquele local continue sendo abastecido pela eletricidade. Você deve procurar uma empresa séria que faça a instalação desse grupo gerador e que você não seja surpreendido, como nós fomos agora nessa manhã, pela ausência de energia. Então a dica é, procure um local onde tenha grupos geradores à venda, faça a manutenção e faça a instalação desse equipamento para que você não seja surpreendido e nem parar a sua linha de produtividade. Os esclarecimentos das possíveis causas apontadas pelo engenheiro eletricista Rogério Farias, no momento em que a notícia do apagão chegou, em todo o território nacional, o presidente Lula estava em viagem ao Paraguai, pegou um voo, e deve desembarcar aqui no Brasil por volta das 14h40. Durante ainda seu pronunciamento, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que a equipe de técnicos do Ministério de Minas e Energias agiu de forma rápida e eficaz para que o prejuízo causado pelo desabastecimento da energia fosse o menor possível. No entanto, ainda não há oficialmente a causa desse apagão. Amadeu. Valdelúcio, daqui a pouco, Valdelúcio Barbosa está ao vivo e a gente está lá na redação do Grupo Meu Norte de Comunicação e já, tendo mais informações, novidades, a gente vai trazer em tempo real para você. Falar em tempo real, Nájila, põe na tela aí, a Paulina que entende desse índice aí. Eu olho para esse gráfico, não entendo nada ali. Talvez você me ajude a entender. Você quer o gráfico aí, como é que está É o gráfico do Operador Nacional do Sistema Elétrico do nosso país, aí, Amadeu. tá vendo? Inclusive, está um pouquinho distante, mas você vê ali por volta de 8h30 da manhã, que foi onde teve o apagão, está colocando lá o cursor, a gente vê essa queda vertiginosa. Foi quando o país perdeu de uma vez só na sua carga elétrica 16 mil megawatts de energia de uma vez só, uma queda brusca, como a gente está vendo. E a gente já tem atualizado já agora nesse início da tarde esse gráfico, já vendo que essa carga retornou ao que estava antes do apagão. Recomposto ao sistema. E aí cabe às distribuidoras, fazer essa gradual retomada da energia do fornecimento até as residências É bom explicar, estabelecidas. Volta ali.